Começa agora o programa Entre Amigos e Irmãos, com Luana Garcia e seus convidados. Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos os nossos queridos amados, amigos e irmãos que nos ouvem na noite desta terça-feira. Estamos aqui de volta, é com muita alegria que podemos compartilhar com você daquilo que nós temos aprendido do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso tema é sobre missões transculturais, né? Ou missão transcultural. E você que tem interesse, porque todo cristão é convocado, para estar entendendo sobre o ID, do Senhor. Então, você que tem interesse de conhecer mais, se aprofundar mais sobre este tema, fique aqui conosco. Nós deixamos aqui o nosso YouTube, nós estamos pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pela Web Rádio Ramá 2, e aí você pode estar compartilhando aí com seus amigos e irmãos, e juntos estaremos aprendendo mais sobre este tema. Comigo hoje está uma querida amiga e irmã, a Liliane. Ela vai falar o sobrenome dela, porque eu escrevi aqui, Lili, e acabei tirando aqui é bem difícil. É Liliane Chapeluski. É uma querida amiga e irmã de anos, né? Sim. Quantos anos que a gente se conhece? Mais de 10 anos. Eu nem vou contar mais. Nem vou contar, porque senão vão saber a nossa idade. Verdade, e nós certeza. somos jovens. Muito bom, Lili, ter você aqui. Sabemos que o Senhor é quem marcou este encontro nosso aqui, na Web Rádio Ramá. Já estava escrito na agenda de Deus, e nós vamos orar, agradecer ao Senhor por este tempo, mas antes eu gostaria que você desse a sua saudação inicial. Muito bom te ter aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, minha amiga Luana, por ter me convidado, os ouvintes também, para a gente estar falando um pouquinho desse assunto que é tão importante para o mundo cristão, Sim, é verdade. Tem a ver conosco, Sim. Todo o cristão. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. E assim, nós temos uma horinha, mas eu tenho certeza de que a gente vai precisar marcar mais vezes aqui, Quem sabe a Nilma Silveira também vai estar aqui com a gente em breve, não é? Com certeza, vai ser maravilhoso. Vai ser uma bênção essa missionária do Senhor que foi apresentada por você, e eu já a amo no fundo do meu coração. Já tenho aprendido com ela, com o compartilhar dela, sabe? Eu tive um tempo de uma live que a gente fez. Live não, é uma chamada de vídeo, E ela compartilhou tantas coisas, e ainda é pouco, mas o que ela compartilhou já, assim, trouxe para mim muitas... reacendeu a chama, sabe? Se é que ela estava ali assim, não estava querendo, porque eu amo missões, mas sabe quando a gente está num tempo, numa fase onde que parece que está tudo meio parado, assim, e ela foi falando, aí o Senhor colocando no meu coração, é isso aí, continue. Eu coloquei pessoas assim, perto de você, para você continuar e prosseguir. Sabe que na nossa caminhada Deus faz isso, não é? Sim, com certeza. Ela é uma pessoa que ela, na verdade, ela ama a missão. Sim. Então, quando ela conversa com as pessoas, ela passa esse amor por missões, pelos povos, pelas nações. Então, assim, é muito gostoso, porque além de tudo, ela tem uma bagagem muito grande, Sim. uma experiência muito grande, muito para derramar na nossa vida. Então, tenho certeza que vai valer muito a pena. Ela precisa, de fato, vir aqui. Ela tem um livro, que o livro é fantástico. Ela conta a história dela, Amém. Sobre missões. Ela conta como foi com a família para missões. Então, assim, os desafios, conta tudo nesse
livro. Então, assim, a bagagem que ela tem no campo missionário e do sim para o reino de Deus é muito grande. Então, quando ela conversa com a gente, traz aquela chama, né? Que muitas vezes vai se passando e a gente esquece como cristão. Mas todo cristão tem que cumprir esse ID de Jesus. Sim, né? É verdade, com certeza. E nós vamos conversar hoje sobre o que é missão. A Liliane também tem uma trajetória aí, né, no campo missionário, desde novinha também. E nós vamos falar sobre se missões têm idade para iniciar. Aí você já vai falar, né? Você começou bem pequenininha ali, com aquela sede de compartilhar. Nós vamos saber um pouquinho da história da Liliane também. Então, fique aí ligadinho conosco, porque nós já vamos começar. Mas vamos orar ao Senhor agora, pedindo a bênção dele nesta noite de terça-feira. Aleluia. Paizinho querido, nós estamos aqui diante de Ti. Te pedimos, ó Deus, nesta noite, Pai, que Tu venhas sondar nossos corações, nossas mentes. Estamos com os nossos corações, ó Deus, abertos, Pai, ansiando pela Tua voz, ó Deus, pela Tua direção sobre nossas vidas, nossas casas, ó Deus, sobre nossas igrejas, nossos irmãos. Entregamos a Ti, ó Pai, a Tua igreja, Senhor, cada cristão, cada servo, cada discípulo de Jesus. Pai, que nesta noite seja uma noite, ó Deus, do despertar do Senhor em cada coração que nos ouve. Senhor, queremos, ó Pai, esse avivamento do Senhor, ó Deus, em nossas vidas. Então, Senhor, aquela chama que está apagada, Deus, Tu podes, ó Deus, reacender, Senhor, fazê-la brilhar, ó Pai, fazê-la, Senhor, ó Deus, aquecer, ó Deus, ó Pai, com a chama do Teu Espírito Santo, com o impulsionar do Teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite e neste compartilhar, Senhor. Nós Te louvamos pela vida da Liliane, que está aqui, e também Te louvamos, Senhor, pela vida da Nilma Silveira, que em breve estará aqui conosco também, que também faz parte deste novo tempo que o Senhor tem feito e realizado, ó Deus querido, na minha vida, Senhor, e na vida de muitas pessoas, ó Deus, que a tem, ó Deus, que pode compartilhar, que a tem como irmã, como, ó Deus querido, uma discipuladora, Senhor. Muito obrigado, ó Deus querido, pela nossa igreja. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua igreja espalhada nos 4 cantos da terra. Entregamos em Tuas mãos cada missionário. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está fazendo uma grande obra, Pai, e missões, ó Deus, está no Seu coração, ó Pai. Por isso, nós Te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, direcionar cada palavra que será, ó Deus querido, trazida aqui, ó Deus, e que cada pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sua participação faz a diferença na Web Rádio Ramá. Salve agora o nosso número de WhatsApp 21 2622 7523. Mande sua mensagem de voz, seu pedido de oração ou sua música favorita. WhatsApp Ramá 21 2622 7523. Participe! É isso aí, nós vamos agora de louvor. Deus chama todos os povos. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham
todas as mulheres e todos os jovens ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus é além dos céus, e enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, o seu amado filho. Venham todos que querem vida, o que tem sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal, escapar da morte, ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim no homem, se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal. Venham todos que querem vida, que tem sede de água viva e quer andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. Venham todos que querem. A paz do Senhor, querido ouvinte. A cada instante, a Web Rádio Ramá busca ser um canal de bênçãos para a sua vida e louvamos a Deus por isto. Convidamos você para fazer parte desta obra. Contribua e avance junto conosco, levando a palavra de Jesus para outras pessoas. Se você sente em seu coração o desejo de semear neste ministério, convidamos você a fazer uma oferta de amor. Sua doação nos ajuda a manter nossos equipamentos, a qualidade de nossa transmissão e, principalmente, a levar a palavra de Deus a lugares onde muitos não podem ir. Para contribuir, é fácil. Utilize a nossa chave Pix. Anote: oferta@webradioramá.com. A chave Pix da Web Rádio é oferta@webradioramá.com. Web Rádio Ramá, juntos, levando a mensagem da cruz. Este é o programa Entre Amigos e Irmãos. É isso aí, programa Entre Amigos e Irmãos aqui no ar, e hoje o nosso tema é Missão Transcultural. Estamos aqui com a querida missionária Liliane. Liliane, conte um pouquinho para nós sobre o seu fazer missionário. Sua carreira missionária, sua trajetória. Fala lá do começo, quando Jesus te chamou. Então, eu nasci num lar cristão, né? Só que mesmo a gente sendo filho de cristão, a gente precisa ter um encontro com Jesus. E assim como todo cristão tem que ter um encontro, eu tive o meu encontro ainda na infância.
Então eu conheci Jesus e depois que eu aceitei a Jesus, algo na minha vida mudou, né? Teve transformação. A gente acha que pregar para criança não tem muito assim, é ignorância das igrejas de achar que não tem valor, mas é muito importante, porque a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou por completo. E também dentro da minha igreja era muito falado nas EBF, Escola Bíblica de Férias, né? A gente participava das escolas bíblicas, tinha um momento missionário. Então a gente ouvia aquelas histórias missionárias e a gente era impactadas pelas histórias, falando que nós também, desde crianças, também poderíamos ser pequenos missionários. E nós ouvíamos histórias sobre isso. Então eu lembrei depois disso de adulta, eu fiz uma oração, né, de um apelo que quem gostaria de se entregar para missões, e eu apenas era uma criança que às vezes os pais falam, ela coisinha boba, mas não, mas aquela oração teve muito valor para o Senhor e que mudou completamente a minha vida. Aí eu comecei a sair pelas ruas do meu bairro, convidando amigos, convidando vizinhos, convidando os amigos da escola. Eu passava pelas ruas convidando para estar participando de uma escola dominical, de um culto, e isso impactou, porque o Evangelho de Cristo impacta a nossa vida, né? Ela transforma de fato. E essa foi o meu primeiro contato de fato com essa chama missionária, né? E aí quando eu estava mais ou menos em 2017, a minha igreja sempre promovia, aqui no Rio de Janeiro, sempre promovia ações de missionários. Então eu conheci muitos missionários de outros países, da Índia, de muitos países. Eu conheci os missionários, suas histórias, e aquela chama ardeu dentro de mim. E a minha igreja, ela promoveu em um encontro, uma missão na Tríplice Fronteira, que é Paraguai, Argentina e Foz do Iguaçu. Então, nessa viagem, nós levamos 15 adolescentes para ter uma experiência missionária. Então, no campo missionário, essa foi a primeira experiência, levando esse grupo de adolescentes para ter essa experiência missionária. E foi uma experiência, assim, fantástica, diferente. Nós tivemos acesso, vendo a realidade, entramos em tribos indígenas, entramos em lugares de escassez, fizemos trabalho com crianças, né, filhos de catador de papel, lá em Foz do Iguaçu. Até hoje tem essa base lá. Então foi um trabalho gratificante e uma experiência incrível. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez, que eu realizei mesmo em missões, assim. Sim, quando você começou, né? Isso. Aí foi começando, a igreja, né, ajudando ali, colocando, né, vocês nessa condição, né, de estarem juntos, entendendo qual é a missão, o papel da igreja, né? Que lindo, que lindo. Nós fizemos 1 ano, arrecadamos recursos durante 1 ano. Sim. Porque não existe missões sem recursos, né? Então, os adolescentes levantaram recursos durante 1 ano, fazendo coisas para arrecadar. E como é que eles faziam para arrecadar? Quais eram essas coisas? Nos passa mais ou menos assim uma ideia. Como que funciona, né? Nós programamos em fazer uma viagem missionária. Certo. Apresentamos isso para os adolescentes da igreja. Fizemos um projeto e apresentamos. Então, os pais também estavam nessa reunião. Certo. E fizemos o objetivo. Nós estaríamos passando por um treinamento durante 1 ano. Como que funciona? O que nós faríamos em missões? Como abordar, como chegar em outro país. Certo. Todo um treinamento durante 1 ano. Porque vocês sabiam qual país que vocês iriam. Isso. A gente ia estar em Foz do Iguaçu. Então, um dia nós estaríamos indo num trabalho que os missionários de Foz do Iguaçu já fazem, um casal de missionários. Certo. Já fazem um trabalho dentro do Paraguai, numa igreja que eles estavam dando suporte, e também faziam um trabalho dentro de uma tribo indígena na Argentina. Certo. Então, nós fizemos a gente já tinha uma programação junto com esses missionários locais lá.
Então a gente montou essa programação junto com eles, que davam todo o suporte de campo, certo, né? E a gente realizava os treinamentos com o então suporte tinha um deles. intercâmbio, né? Sim. Se conheciam, né? Vocês aqui foram para um lugar onde os irmãos tinham as conexões. Exatamente. E esses missionários, esse casal missionário, que estariam nos recebendo e nos dando as diretrizes, como fazer cada coisa, junto com conexão com os adultos, né? Com a Certo. equipe local, passando e agregando esse conhecimento para os adolescentes. Então, a gente trouxe essa chama, essa vontade, passamos, fizemos treinamentos e durante um ano nós arrecadamos recursos. Como? Nós Certo. fazíamos cantina, por exemplo, fazia um rodízio. Hoje eu vou levar um bolo para doar para missões. E esse recurso era destinado a essa viagem missionária. O outro levava, eu vou levar uma torta. Então, cada um cachorro quente. Então, cada um doava, né, para que a gente pudesse ter esse suporte da alimentação dentro do país, e cada adolescente também foi juntando seu dinheirinho mensal para pagar a passagem da viagem missionária. Foi assim uma experiência incrível, porque eles saíram de lá impactados. Eles não, nós também. Todos nós saímos Sim. impactados, né? Porque fazer missão tá no coração do Senhor. Então, não é só para quem recebe naquele lugar, mas também para quem está entregando, né? Para quem está se doando. A gente sai impactado quando a gente participa de uma ação assim. Quais eram me fala sobre a especificidade, né, dessa missão em si. Claro que é levar o evangelho. Seria o quê? Para crianças, para adultos? Nessa específica? Essa específica. Qual Nessa foi específica, a gente realizou coisas com criança. Certo. Né? Fizemos com as crianças do local em Foz do Iguaçu, do projeto que já existia lá, de evangelismo. Então, saímos um dia convidando as crianças da vizinhança. As crianças eram um bairro extremamente pobre, filhos de catador de papel, que faziam parte do projeto. Pertinho da fronteira, então, ali do Paraguai? Sim, bem pertinho. Então, saímos dali convidando as crianças e primeiro fizemos naquela localidade um trabalho com as crianças de evangelismo, convidando as crianças. Certo. E depois realizando uma tarde da alegria com as crianças, qual era anunciado. E ali a gente ficou muito impactado, porque aqui no Brasil, né, a gente está no Brasil e a gente acha que é só na África que tem coisas difíceis. Mas em Foz do Iguaçu, a gente foi lá e eu achei estranho, porque uma das experiências, porque a gente começou a cantar os louvores e pular e dançar, e eu via que tinha algumas crianças que não faziam isso. E eu estranhei muito. E elas faziam um pouquinho, depois sentavam e estavam muito cansadas. E eu estranhei muito. Falei, gente, o que está acontecendo? Criança, né? Eu trabalho com criança há muito tempo, eu sei, eles se empolgam, eles cantam, né? E brincam. E a gente estava falando do Brasil, né? Então, não tinha nada da cultura pra gente falar, não tem por que elas estarem assim. Aí eu saio depois do louvor, que em janeiro era muito quente, saio. Sim. Quando eu saio ali, a missionária, ela fala pra mim, Liliane, você pode pegar aquele pãozinho que sobrou da manhã e passar uma manteiga pra entregar com um suquinho para essa criança? Aí, eu sou muito expressiva, ela viu no meu rosto que eu achei estranho, e ela pegou e foi do meu ladinho assim e falou bem assim, é porque ele tá muito fraquinho. Porque até agora, era 3 horas da tarde. Entendi. Ele não comeu nada. Por isso que as crianças não estavam nem com ânimo, né? E aí que nós entendemos que as crianças, elas estavam o dia inteiro sem comer. Né? O dia inteiro sem comer, por isso que elas não tinham força. Eram crianças em condições de rua? Eram filhos de catador de papel. As crianças eram, assim, bem misturados, olhos azuis, cabelinhos, assim, de índio, certo. A pele bem morena, por causa do sol, mas elas tinham feridas pelo corpo todo. Sim. Por quê? Porque o sol é grande e não usa protetor solar. Então, existia ferida pelo corpo todo, nos braços e no rosto, nas perninhas. Sim. Tinha muitas feridas. Então, a gente encontrou essa realidade ali. Então, chocou,
Nós chocamos, eu tive que virar pro lado para a criança não ver, Sim. de eu chorar. E tem muito também disso que precisa ser anunciado dentro do nosso país. Então, ali a gente realizou o trabalho infantil dentro de uma tribo indígena. Realizamos o trabalho infantil dentro que foi na Argentina, no Paraguai também, o trabalho com crianças, e em Foz do Iguaçu, trabalho específico com criança. Foi assim que foi nessa ocasião. Sim. Que bênção, que bênção. E assim, quando esses jovens, esses adolescentes, eles foram, ao retornarem, teve algum tipo de repente, uma reunião para que eles pudessem estar relatando também? Porque assim, você está contando a sua experiência, até mesmo no contexto maior, mas cada adolescente que foi também, que participou, eles tiveram experiências pontuais. Alguns deles, algum desses adolescentes já chegou a você depois, né, que vocês retornaram e contou das suas experiências, ou lá mesmo você tem algum relato assim para contar? Sim, os adolescentes lá mesmo, eles ficaram impactados. Quando nós voltamos, nós realizamos um culto em qual eles puderam compartilhar o que aconteceu, porque as pessoas queriam também saber. Sim. E eles contavam e ficaram chocados de ver uma realidade dessa no Brasil. Ficaram chocados como é necessário anunciar o evangelho, como pessoas não conheciam a Jesus, como tinham pessoas necessitadas, independente da cor, raça. Sim. Né? E eles ficaram impactados e mudou. Muitos deles depois teve até um desse adolescente que depois foi servir na OCC. Olha que bênção. Né? Que foi servir na OCC. E foi assim maravilhoso, foi uma coisa que impactou. Esse foi o meu primeiro. E agora, em janeiro, que eu participei com a irmã Nilma da Silveira, que foi uma viagem missionária para o Uruguai, que o projeto é o Passa a Macedônia. É um Fale projeto um pouquinho lindo, sobre esse projeto. É um projeto muito lindo. Nasceu no coração da irmã Nilma e do seu esposo, né? Em breve a Nilma também vai estar aqui, ela vai estar contando pra gente com mais detalhes ainda, né? Nossa, é um projeto lindo que ela tem, porque ela foi missionária, né, no campo, ela e a família dela. Sim. Então ela teve os desafios familiares com filhos pequenos, né, dentro do campo missionário para se sustentar. Durante anos, né? Durante anos. Ela tem um livro que se chama A Última Oportunidade. É um livro que a gente lê muito, muito rápido. Eu gosto de ler. Eu li em 2 dias o livro, porque é um livro lindo, lindo, lindo e conta a realidade do missionário. Então, eu queria muito fazer uma viagem missionária e eu comentei com uma amiga Dedé, né, Maria Odete, porque eu faço parte da OCC, Operação Criança com Cristo. Sim. E lá nesse projeto eu conheci a Maria Odete, uma amigona minha, e eu comentei com ela: Dedé, eu queria muito fazer uma viagem missionária de férias. Certo. Eu queria doar 15 dias das minhas férias, né, para a obra missionária. E ela falou assim: fala com a minha mãe faz esse trabalho. Foi aí que eu conheci a missionária Nilma. Eu fiquei extremamente apaixonada, porque esse projeto Passa a Macedônia faz exatamente isso. Ela foi para o campo missionário, ficou anos lá, e quando ela voltou para o Brasil, ela levantou esse projeto Passa a Macedônia, que é fazer uma viagem missionária nas férias. Então, normalmente acontece em janeiro. Você doa 15 dias das suas férias e Deus vai direcionando. Cada ano, Deus direciona. Por exemplo, esse ano, nós estamos orando para saber qual é o país. E qual que é o objetivo desse trabalho do Passa a Macedônia? É dar suporte para alguma igreja que esteja necessitada, ou um missionário que está com necessidade no campo missionário, que está perecendo no campo missionário, ou levantar alguma igreja que esteja fechada. Então ela dá um socorro missionário. Então ela levanta pessoas que desejam, que estejam disponíveis, né? Isso, disponíveis para doar suas férias em prol do reino. Sim. E vai dar esse socorro dentro desse país. Nesse ano, no caso em janeiro, foi para o Uruguai. Nós fomos para o Uruguai e lá, aí sim,
Lá nós fizemos trabalho de evangelismo com criança, com mulheres, saímos nas ruas, oramos por pessoas nas casas. Nós passamos 13 dias em missões. Então, fizemos visita para idosos, fizemos trabalho também social, levamos roupa, escova de dente, levamos sabonete, sacolinha para as mulheres. Gente, a gente levou tanta coisa, tudo enviado mesmo por Deus para que esse trabalho pudesse ser realizado. É um trabalho muito lindo e que as pessoas acham que para fazer um trabalho missionário é só para quem vai. Sim. Mas não é só para quem vai. Eu acho que todo cristão deveria ter uma experiência, pelo menos uma vez na vida, no campo missionário. Porque quando eu fiz essa viagem específica, agora em janeiro, isso mudou a minha visão. Por que mudou a minha visão? Mudou o amor. Porque uma coisa é a gente ir, e eu fui um dia em cada país. Outra coisa, eu fiquei 13 dias num país. Bastante tempo, né? Exato. É mais desafiador. É o desafio, a missão que Deus deu pra gente naquele lugar em específico, o que Deus queria fazer naquele lugar, né? O que o Senhor, se o Senhor manda a gente é porque existe um propósito naquilo. Sim. Então, ali me deu essa incumbência que todo cristão precisa, sabe, se amar as missões, porque está no coração do Senhor, missões. Então, por mais que eu gostasse já de missões, mas isso queimou dentro de mim, que por mais que eu vou voltar para o campo, mas se um dia eu não pudesse mais voltar para o campo, eu sei que eu posso fazer de outras formas. Eu posso ajudando, orando. Sim. Para os objetivos. Por exemplo, quem vai para um lugar distante, né? Exato. O que a gente está falando aqui, o que a Liliane está falando, queridos ouvintes, é sobre aqueles que vão ser enviados, que são enviados para lugares longe, distante, onde que precisa de um passaporte, né? Que precisa de uma preparação até maior para conhecer a cultura, a língua, às vezes. Né? Então, essa pessoa também precisa de todo esse suporte para que ela possa ser enviada também, né? Que é uma cobertura ali espiritual, porque existe uma batalha muito grande, né, Liliane? Sim. Há uma batalha muito grande para quem vai também para esses lugares longínquos, né? Mas, assim, a missão que o Senhor nos deu, eu gostaria que você falasse um pouco também, porque talvez algum ouvinte que nos ouve pensa, então missão não é para mim, porque eu não tenho nenhum anseio, desejo de ir para longe, né? Então missão não é para mim, então eu só vou ficar orando. Sim, orar é importante, nem é só, porque o orar é o fundamental. Orar, contribuir, né? Incentivar, ter uma palavra ali de ânimo, né? Para aqueles que vão também, mas existem também situações que nós aqui, onde nós estamos, ao nosso redor, no nosso cotidiano, a gente também pode estar fazendo, porque missão é para todos, tanto aqueles que vão para longe, tanto para aqueles que pegam um avião e vai para longe, ou pega navio, ou pega ônibus, passa horas e horas ali até chegar àquele local, quanto também para aqueles que levanta da sua cama e dá uns 10 passinhos e sai ali da porta da sua casa, tem um campo missionário ali dentro do seu lar, né? Ao redor, ali na padaria, no seu trabalho, onde quer que você estiver, né? Que nós estivermos, também ali é um campo missionário. Eu acho que é interessante, Liliane, também esclarecermos, né, até para os nossos queridos ouvintes, que, como você falou, tudo inicia da onde nós estamos, de onde nós estamos, né? Então precisamos começar a fazer o ID onde nós estamos, a partir do ponto que nós estamos. E aí o Senhor vai estendendo, vai ampliando, né, ampliando os nossos passos, né? As nossas tendas, né? E a gente vai indo para mais longe cada vez mais. Então é muito necessário a gente entender que eu tenho até assim uma frase que fica no meu coração desde quando era adolescente, que é assim, que um coração sem Cristo
um coração com Cristo, um missionário. Um coração sem Cristo, um campo missionário. Então, assim, Uau. existe um amigo no teu trabalho, um colega de trabalho, existe uma vizinha ali do teu lado que às vezes sofre calada dentro de casa, precisando de uma direção, de uma palavra, precisando conhecer quem é Jesus, né? Precisando conhecer, precisando de um apoio, de uma ajuda, e a gente está do lado de pessoas que precisam e necessitam também ouvir da voz de Deus. Então, missão é algo muito amplo, né? Sim, a missão, na verdade, é a pessoa entender que ela tem amor pelas almas. Sim. Não tem como eu ir para outro país fazer missão se eu não começar a fazer missão aonde eu estou. Não tem como, porque a gente só consegue primeiro amar ao que está ao nosso redor, fazendo ao que está ao nosso redor para aí poder derramar em outro lugar. Então, é muito importante que a gente também, porque a missão começa praticamente dentro da nossa casa, Sim. né? Como você falou, aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente, a gente está derramando sobre eles o amor de Jesus, de fato. E assim, por exemplo, no Uruguai nós tivemos a irmã Nilma, Certo. né, com 74 anos, Olha. a pastora Célia, que até nem tem 70, vou falar que é 70 que eu não lembro, outra que tem 60. Então eu vi que não tem idade para a gente estar fazendo a obra do Senhor. Não tem barreiras. Às vezes, uma criança Sim. que entende que o nosso propósito de vida é anunciar Jesus, porque assim eu fiz. Eu, quando era criança, eu chamava meus amigos para ir na escola dominical. Eu não sabia falar direito. Sim. Mas eu falava assim, mas eles precisam conhecer esse Jesus que eu conheço. Sim. Então é isso que primeiro precisa arder no nosso coração, é entender que as pessoas também precisam desse Jesus, que nós fomos resgatados por ele. Glória a Deus. Né? Então é essa chama que precisa começar a arder em nós, na nossa localidade. E também, se a pessoa achar, mas eu tô tão velha para ir para o campo missionário, não está. Eu sou tão jovem, um adolescente, para ir para o campo missionário, tem tanto para viver. Não está. Eu não tenho experiência nenhuma. Experiência, né? A gente aprende. A gente precisa se dispor, né? Sim, para aprender. Nós precisamos. E é uma experiência tão linda que eu incentivo cada cristão, pelo menos uma vez na vida, a ter uma experiência. Porque você começa a entender que a gente como igreja não vai pensar mais só em nós, na nossa localidade, mas também naquele que está no campo, porque muitas vezes não é fácil viver no campo missionário. Tem as necessidades espirituais, físicas, materiais, em todas as áreas. E o que eu achei lindo nesse projeto foi que muitas senhoras participaram costurando, por exemplo, bolsinhas para enviar para a ação social que nós fizemos dentro do país. Tem pessoas, irmãs, homens, mulheres que enviaram as suas ofertas. Tem pessoas que participaram ativamente, não só, Senhor, abençoa, não, nós estamos precisando de recursos, vamos orar por recursos, estamos precisando, nós queremos salvar a alma, qual é a realidade do país? Pessoas que ativamente participaram no chamado, porque não existe o trabalho realizado de missões sem oração. A irmã Nilma, ela me ensinou muito isso. Ela falou assim, tudo em missões começa com oração. Não existe um trabalho missionário sem ser gerado em oração, sem ser gerado para a gente entender o que está no coração do Senhor e trazer para a nossa realidade. Então, eu incentivo você que tem desejo de estar participando, você pode se inscrever, pode estar participando, procurar alguma forma de estar contribuindo e se envolver nessa obra missionária, né? Que é um trabalho extremamente lindo, impactante. Eu vim de lá, assim, queimando, de fato, sabe? Queimando, assim, e entender que
o trabalho missionário, nós como igreja precisamos dar o suporte. Não importa a nossa idade, a gente precisa enviar recurso para missões. Porque não só recursos, orações, o que a gente pode. Suporte emocional. Sim. Porque eu vi a realidade. Olha que eu só fiquei 13 dias. Imagine um missionário que fica anos. Sim, fica ali, né? Exato. Então, as pessoas, de estar envolvido, você precisa de oração para quê? Para um missionário. Saber os pedidos de oração. Quais são as necessidades do missionário, né? Enviar, não, vou enviar, estão precisando disso. Né? Eu sou pequenininha, mas o que eu puder fazer, eu vou levantar e vou falar com os meus amigos. Sim. E assim, a gente está se envolvendo ativamente. Porque eu acho que a igreja hoje esqueceu que é a nossa incumbência como igreja de Cristo. Sim. E assim, fale um pouquinho também sobre o OCC, porque eu conheço a OCC também, né? Você até esteve aqui no Entre Amigos e Irmãos anos atrás, né? Falando sobre o OCC, né, Liliane? Sim. E assim, a OCC, eu entendo que tem cada pessoa tem uma função dentro que tem o foco em missões, mas cada pessoa, uns é no campo de intercessão, outros está ali. Fale um pouquinho sobre cada função dentro que tem a ver com o todo para que essa obra vá adiante, né? Porque cada um pode se apropriar, né? Ajudar, né? Contribuir, colaborar em uma questão, em cada situação ali, né, dessa grande obra, para que tudo flua bem. Uns com a questão de como você está aí, né, com as crianças, no caso, fazer as doações, né? Então, tem pessoas que doam, há pessoas que fazem, né, as cantinas, que tem a ver com a parte financeira, né? Para que possa também investir em materiais ou até mesmo ajudar na viagem de um missionário. Tem aqueles que estão também na parte da intercessão, como você falou, e tem outros também. Fale um pouquinho sobre... E também, eu sei que também tem a questão do relatório. Sim. Não é isso? Então, OCC se chama Operação Criança com Cristo, né? Ela faz parte da Samaritan's Purse, que é um projeto da Associação do Billy Graham. Sim. Né? Que tem o objetivo de dar assistência social ao redor do mundo. Então, a OCC tem o objetivo de evangelizar, Sim. Discipular e anunciar evangelismo, discipulado e multiplicação. Sim. Então, ele ensina a criança a ser multiplicador do evangelho. Entende? Então, a OCC, ela tem uma caixa de presente que ela tem o objetivo de levar, através dessa caixa, o amor de Deus para cada criança. É uma oportunidade de evangelismo. Sim. Então, dentro da OCC, é um trabalho exatamente de evangelismo e discipulado. Né? E de multiplicação, de ensinar as crianças isso. E lá dentro, cada um tem a sua função como uma engrenagem. E como se dá esse discipulado com as crianças, por exemplo? Por exemplo, primeiro, nós fazemos... Primeiro, a igreja americana arrecada o recurso, as caixas de presente, com o objetivo de uma criança ouvir do evangelho. Certo. Dá uma oportunidade para uma criança. Aí, esse trabalho é enviado, dentro da logística, enviado para o país. Para aquela igreja, para aquela missão, né? Dentro de um país. Olha, dentro do país. Dentro de um país. E aí, dentro desse país, vai ter uma equipe dentro desse país que vai... Assim como existe uma engrenagem para receber as caixas, também existe para levantar recursos, para ter os recursos, para arrecadar as caixas, tem as doações, oração para que levante os recursos. Sim. Toda uma engrenagem aqui antes, depois, também quando chega no país... Tem a mesma engrenagem. Tem o líder da equipe, tem a pessoa de intercessão, ela vai promover toda a necessidade de oração. Tem a pessoa que vai levantar as igrejas para fazer parcerias, para levar o evangelho, para as crianças serem evangelizadas. São crianças que nunca ouviram falar de Jesus. Sim. Então, a igreja entra
para fazer esse trabalho. Não somos nós que fazemos, né? Somos as igrejas que participam para levar o evangelho a crianças que nunca ouviram falar de Jesus, né? Por isso que é uma oportunidade evangelística Caixa. E tem a pessoa que vai fazer o treinamento, né, que é a pessoa responsável pelo discipulado. Então ela organiza todo o treinamento, ensina as igrejas como fazer, executar esse trabalho do início ao fim. E tem a pessoa responsável pelo financeiro, que distribui a finança, os gastos para entrar o material, comprar material. E a pessoa responsável pela logística, que vai distribuir essas caixas. Sim, bastante gente envolvida, né? Sim, tudo é como uma engrenagem. E a missão precisa dessa engrenagem. Precisa. Não existe, por exemplo, tudo na OCC é gerado através da oração. Então, a gente precisa de pessoas que vão estar... Não assim, Senhor, abençoa missões. Não. Abençoa o que está precisando. Uhum. Quais são as dificuldades? Eu já vi essa questão essa doação lá no Caminho do Saber. Chegou lá uma vez também, né? Sim. As crianças receberam, porque ali era um projeto, né? Claro que depois de um tempo findou-se, né? Mas teve um tempo bem grande ali no projeto Caminho do Saber e as crianças receberam. Então, assim, essas caixas chegam num local onde já tem os professores, os líderes, as pessoas, né? Que vão estar dando continuidade ali, ensinando as crianças no caminho que se deve andar, certo? É assim, o material chega para a equipe da OCC. E eles que distribuem. E aí, tem igrejas parceiras que querem fazer a parceria com a OCC. Certo. E aí, vai ter eles vão aprender como fazer isso, porque vai ser evangelismo discipulado. Então, eles precisam. Não é só, nós vamos falar de Jesus, eles vão discipular as crianças por 12 semanas. Certo. Então, a OCC, além de dar as caixas, ela dá o material para discipulado. Então, essas igrejas vão até o nosso encontro, tudo assim em reunião, eles são bem organizados, sabe? O sistema americano bem organizado. Então, eles vão fazer o treinamento, eles passam o dia todo fazendo o treinamento para depois executar o projeto todo na sua igreja local. Entendi. E aí, eles fazem um culto de evangelismo e depois 12 encontros de discipulado, onde a criança aprende desde o plano da salvação até a ressurreição de Jesus. Que bênção. E eles se tornam multiplicadores, porque dentro do projeto, eles aprendem como incentivar a criança a falar de Jesus. Então, tem muitos testemunhos de crianças sendo impactadas pelas caixas e também famílias inteiras vêm para Jesus porque a criança começa a pregar para os pais, para os amigos, na vizinhança. Então, é um trabalho muito gratificante. E hoje nós estamos no Rio de Janeiro, não está em todo o Brasil, porque o Brasil é uma extensão muito grande. Cada estado é considerado um país. Hoje estamos no Rio de Janeiro, em Recife, Amazonas, capital do Brasil. Mais perto. E na capital do Brasil hoje. Sim. Então, somos nesses quatro lugares que nós estamos hoje, a OCC que faz esse trabalho. Mas a OCC não faz sozinha, ela faz com a igreja local. Sim. Por quê? Porque essa criança precisa depois da continuidade no local. Sim, essa igreja é necessária. Sim, né? A igreja ela precisa ser amparada pela igreja. Imagine, nós vamos lá, fazemos o trabalho nas igrejas, mas depois a criança não tem igreja para fazer. Sim. Então, a igreja ela vai ter um encontro com Jesus ali, vai ser discipulada ali e ela vai dar continuidade naquela igreja. Amém, que bom. Então, as crianças elas não ficam ali soltas, né? Elas precisam ter um local para que elas possam congregar, estar junto, né? Para que elas possam ter um crescimento espiritual. Que bênção, que bênção. Olha, queridos ouvintes, nós estamos aqui já chegando no finalzinho aqui no programa Entre Amigos e Irmãos, e eu quero deixar para vocês aqui uma mensagem bíblica. Tudo aquilo que nós falamos é o que Jesus deixou para nós, né? Em Mateus capítulo 28,
no versículo 18 em diante, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, esse é o ide que o Senhor deixou para nós, né? E Mateus também, Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, esta missão é para todos nós. É claro que esses projetos, eles são necessários e é muito importante, né? A gente orar para que o Senhor levante pessoas que possam também estar ali na linha de frente, para que juntos, não sozinho, né? Mas como você falou, né? Que é importante mesmo toda essa engrenagem, todos juntos no mesmo foco, no mesmo propósito, para que a gente possa chegar mais longe, né, para que possamos ter resultados, não somente resultados, não são resultados materiais, né, mas são resultados para a eternidade. Não são resultados para que a gente possa ter ali somente relatos, não, algo, mas é algo que a gente vai perceber que aquela pessoa teve continuidade, que aquela pessoa teve a compreensão dada pelo Espírito Santo, que aquela pessoa permaneceu firme, né, e ficou enraizado ali, né, no Evangelho de Cristo. Sim, é muito importante mesmo esse cumprir o ID de Jesus, que transforma vidas, né? Porque o nosso objetivo é anunciar Jesus para que as vidas sejam transformadas. Amém. E para a glória do nome de Jesus, né? Amém. Então vamos dar aqui voz aos nossos participantes de hoje. Os irmãos têm um pouquinho de paciência, eu ainda estou aprendendo aqui a lidar também com algumas questões técnicas, mas eu vou conseguir, está dando tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Olha, nós estamos aqui pelo YouTube. Pelo YouTube temos a Marília Oliveira ligadinha aqui com a gente. Márcio Azevedo, paz do Senhor, meu irmão. Ele diz: a paz, boa noite para vocês duas. Amém, Luana Garcia. Ingrid Zava diz: a paz, irmãos, ligadinha em São Gonçalo. A nossa querida pastora Rose Monsores está aqui. Olha, paz amadas, Deus abençoe vocês. Que trabalho lindo demais. Tem sempre uma África perto de nós. Interessante o que ela falou, tem sempre uma África perto de nós. Sim. Né? Porque todos necessitam. Se a gente for parar para pensar, todos nós somos necessitados da graça de Deus, né? Há aqueles que recebem e aqueles que ainda não receberam esse grande presente, esse lindo presente, né? E nós temos esse presente para compartilhar. Então, esse é o nosso ID, né? O Senhor, Ele nos convida, né? Ele nos convoca, nos comissiona a compartilharmos desse presente que nós já recebemos, dessa graça de Deus, né? Que nós somos necessitados também dessa graça, dessa presença dia após dia, mas nós já recebemos, né? E todos os dias estamos nos alimentando da presença de Deus, né? Da palavra de Deus, na comunhão entre os irmãos, e existem muitos que estão longe dessa comunhão, né? Muitos estão longe, né? Desse afago, desse abraço, desse consolo, e o Senhor quer também os alcançar, não é verdade? E a gente ser um instrumento de Deus aonde a gente estiver, igual ela falou, sempre existe uma África aonde nós estamos. Sim. E qual é a necessidade do Senhor nesse local que estamos. Sim. E é entender isso para ir onde o Senhor quer que a gente esteja e cumprir o propósito dele na nossa vida. Olha, eu confesso que eu estou orando sobre isso, para que o Senhor venha nos dar esse entendimento cada vez mais, porque existem muitas demandas mesmo ao nosso redor, demandas eternas, que eu tô querendo dizer, sim, sabe? Sim, aqui no Rio de Janeiro eu tive aqui muitas experiências. Também tem, tá? Muitas experiências através da OCC, da necessidade do Rio de Janeiro. Sim. E aí eu entendi por que eu vim parar no Rio de Janeiro. Exatamente para eu ver. É importante eu me preocupar sim com a África, porque o Senhor falou, ide por todo mundo. Aleluia. Mas também aqui,
nosso objetivo aqui perto, ver a necessidade, orar para que o Senhor nos mostre também aqui. Sim. Porque o chamado missionário começa aqui para depois ir lá. É verdade, é verdade. Glória a Deus. Olha, temos aqui também o pintor Alejo, Paz do Senhor Jesus, acompanhando o programa desde Guapimirim, curtindo o tema sobre missões. Amém. O canal Web Rádio Ramá, foi eu mesmo que escrevi aqui, e a Simone diz: a paz do Senhor Jesus. Paz, Simone, muito bom ter vocês aqui conosco. O Felipe Saião também está aqui conosco, ligadinho. Paz, meu irmão, muito bom ter o irmão aqui. Ele deixou aqui algumas dicas de leitura para nós, para os ouvintes. Muito bom. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, meu irmão. Deus te abençoe, uma bênção aqui para nós. Amém. Liliane, eu gostaria que você deixasse a sua palavra final e logo após fizesse uma oração, tá? Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando. E eu incentivo você que tem esse amor por missões, né, que você possa se envolver na obra, né, procurar, se vocês quiserem mais indicações, assim como a missionária Nilma, ela faz esse trabalho, também procurar se envolver, né, o que você tem apresentado para o Senhor. Né, para você se envolver também na sua localidade, na sua igreja, no seu bairro, procurar saber aquilo que o Senhor tem de propósito para a sua vida, porque o mais importante é a gente cumprir o propósito de Deus a qual nós nascemos para cumprir. Então eu agradeço, Luana, por estar aqui compartilhando, que essa chama também no coração do querido ouvinte venha queimar mais. Nosso objetivo como levar Jesus é exatamente levar outros a queimar por aquilo que queima no coração de Deus. Levar outros a motivar, assim como a irmã Nilma fez comigo. Quando eu conheci ela me levou a amar mais missões, pelas experiências, pelo aquilo que ela derrama sobre missões, a importância me levou. Então a gente também está aqui para a gente incentivar o querido ouvinte também a amar, se importar com isso. Amém. E saber que são frutos eternos que nós vamos colher para a eternidade. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem levantado, Senhor, esse tempo para que a gente possa falar do seu reino, Senhor, de missões. Queremos, Senhor, que orar, Senhor, para que o Senhor levante pessoas, Senhor, nessa nação que queime por isso, que venha amar missões, porque isso está no seu coração, Jesus. Nós queremos, Senhor, orar nessa tarde, Senhor, para que o Senhor levante jovens, pequenos, grandes, idosos, não importa a idade, para que possa amar e cumprir o seu propósito. Levante intercessores por missões, levante, Senhor, doadores, levante como o Senhor tem levantado aquelas costureiras que costuram para a tua glória, Senhor, ou aquela pessoa que faz o seu doce para doar para missões. Pai, que o Senhor levante nesse tempo. Creio, Senhor, que o Senhor nos chamou para esse tempo, para um grande avivamento na terra. E que saia do Brasil grandes, Senhor, missionários, que a sua obra seja propagada, a sua mensagem, a mensagem da salvação seja propagada, que em nossos corações possa arder cada dia mais, Senhor, de se importar com o missionário, de saber como ele está, de se compadecer com os nossos irmãos que estão no campo, Senhor. Muitas são as necessidades, e a tua palavra diz que era para que a gente rogasse ao Senhor da seara, porque os campos estão brancos, mas são poucos ceifeiros. Então que o Senhor levante nesse tempo, na nossa geração, Senhor, ceifeiros para a sua obra. Levante, Senhor, assim como diz a tua palavra, porque os campos estão brancos, são muitas as necessidades, Senhor. Muitas são as necessidades do teu povo. Cuida dos missionários, Senhor. Levante, Senhor, intercessores, mantenedores, recursos, Pai, para que a sua obra se cumpra e para que o ID seja anunciado nos 4 cantos dessa terra. Obrigada por esse tempo, obrigada pela vida da Luana, que o Senhor venha cada dia mais nesse tempo aqui, Senhor, da rádio. Obrigada, Senhor, te agradecemos pelos teus benefícios, Jesus. Amém. A
Acabamos de apresentar o programa Entre Amigos e Irmãos, com Luana Garcia e convidados.